Fala, palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Domingo, 8h30, você tem um encontro marcado com Palmeiras e São Paulo na Arena Crefisa Barueri. É o pior horário possível que saiu para o palmeirense. 8h30 da noite em Barueri, é difícil chegar, é difícil sair, e com esse horário aí, ó, difícil até voltar a transporte público. O Palmeiras fez solicitação ao poder público para que houvesse uma extensão do funcionamento do metrô, não teve resposta ainda. Não é a primeira vez que o Palmeiras faz esse pedido, em pedidos anteriores não foi atendido. A gente vai ficar em cima para saber se vai ter se essa demanda vai ser atendida, né? Se foi um furo aqui do canal, a gente conseguiu apurar essa informação. E não sabemos, né? Porque ó, o jogo começando 8h30, se tudo der certo, ele vai acabar 10h15 ali, né? Vai acabar um pouco mais que isso, vamos arredondar para 10h30. Se não tiver pênaltis, né? Porque aí ele pode entrar para dentro de 11 horas, 11h15, 11h20. Lembrando que o funcionamento do metrô ali, né? Meia-noite ali, no máximo, ali, 1 da manhã, às vezes estourando. Então o palmeirense precisa que o metrô funcione por mais tempo, não tem como, né? Não tem como voltar para casa. Aconteceu muitas vezes, a gente viu muitos relatos de palmeirenses que chegaram no metrô e, enfim, não conseguiram entrar. E fora isso, né? Fora o público ficar difícil, o prejuízo que é para o Palmeiras, e eu vou falar desse número aqui, eu fiz essa soma para entender mais ou menos qual que é o prejuízo, mas quem não pode ter prejuízo somos nós. Então, ó, quer ajudar a gente a continuar crescendo? Tá vendo esse QR Code aqui, ó? Apoia a gente no apoia.se/Diego Marada. Deixa também a sua inscrição, pra gente é muito importante, a gente quer bater 25 mil até junho, batemos 20 mil, chegamos a 20.300, estamos crescendo rápido graças a vocês, graças à audiência de vocês. Deixa aí seu comentário também, ativa o sininho para você saber quando a gente vai estar em live, quando a gente vai estar, quando tem vídeo novo, quando tem shorts. Ó, nessa terça hoje tem live. Então a gente aguarda você 21 horas aqui pra gente falar um pouquinho da preparação, porque se no domingo tem o Choque Rei, mas quarta-feira, amanhã, tem um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, né? E o Palmeiras pode ver aí o Arias estreando justamente contra o Fluminense, né? Já houve tanta polêmica, o torcedor tricolor deve estar, meu Deus do céu, que raiva do Palmeiras e que raiva do Arias, ainda vai ter que encarar o colombiano pela frente aí no primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro. Pode ser que ele seja primeiro jogo dele como titular, inclusive. E, cara, não tá fácil para o torcedor do Fluminense não aguentar essa história toda do Arias. Mas, ó, vamos falar aqui um pouquinho do prejuízo do Palmeiras com o Allianz Parque, né? É importante primeiro dizer que é o seguinte, o Palmeiras não tem data para jogar no Allianz Parque, tá? Em algum momento esse prazo para reforma completa do gramado, né? Em algum momento esse prazo foi o mês de fevereiro. O mês de fevereiro já tá acabando, né? São 4 dias para acabar o mês de fevereiro, então tá claro que não vai conseguir. E esse prazo passou para março, pelo que a gente apurou, mas assim, março tem 31 dias, né? Pode ser qualquer dia de março. Aliás, março tem 31 ou 30, 28, fevereiro tem 28, né? Que seria 30, e março tem 31 dias. Só fui conferir aqui para não correr o risco de falar uma groselha. Mas março tem 31 dias, então pode ser qualquer dia de março, né? A gente não tem, a verdade é que não há previsão de quando o Palmeiras vai jogar de novo na sua casa, e isso é um prejuízo financeiro grande. Fora o prejuízo esportivo, né? Porque não é a mesma coisa jogar. Embora hoje a Arena Barueri esteja bem melhor, né? Em muito melhores condições, né? Para o time, inclusive, a parte de infraestrutura, de vestiário, tudo está muito melhor. Mas não é o Allianz Parque, né? O Allianz Parque é uma mística do Palmeiras, tem essa mística do Allianz Parque do Palmeiras, né? E, cara, vamos aqui só pra gente ter uma noção do prejuízo, né? O Palmeiras jogou 6 vezes como mandante na Arena Barueri nessa temporada, né? Ganhou do Santos por 1x0, ganhou do Mirassol por 1x0, ganhou do São Paulo por 3x1, goleou o Vitória por 5x1, empatou com o Guarani 1x1 e ganhou do Capivariano 4x0, né? Nesses 6 jogos, o Palmeiras teve um público total de 99.341 pessoas. Não bateu 100 mil, vai bater contra o São Paulo, mas 99 mil pessoas. E uma renda total acumulada de 3,6 milhões. Então, 99 mil pessoas, 3,6 milhões. Certo? Peguei um jogo aqui. Peguei o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque no ano passado. Naquele jogo que foi um 0x0 melancólico, inclusive foi a estreia do meu filho no estádio de futebol, estreou com 0x0, né? Que lástima, tadinho, não teve nenhum gol para ele gritar. O público total aquele dia foi 40.245, e naquele dia o Palmeiras arrecadou 2,9 milhões, ou seja, se você pegar todo o acumulado de renda do Palmeiras neste ano na Arena Crefisa Barueri,
desses 6 jogos, 3,6 milhões, ou seja, tem uma média de 600 mil, arredondando, né, 600 mil reais de renda média por jogo, né? A diferença de um jogo só do Allianz para isso são 635 mil. Ou seja, com um jogo, o Palmeiras fez praticamente toda a renda que conquistou neste ano na Arena Barueri. Ah, Maradona, mas não sei se encher no Allianz Parque. Pô, a média do Palmeiras no Allianz Parque é sempre superior a 30 mil. E olha, detalhe, um jogo, por exemplo, contra o Vitória, teve 8.900 pessoas. O jogo contra o Guarani teve 11 mil pessoas. O Palmeiras nunca teve um público abaixo de 20, acho que o menor público que o Palmeiras teve no Allianz Parque, se não me engano, foi 17 mil. Sabe, então é realmente um prejuízo muito grande, e o que mais assusta é que o Palmeiras não tem uma data, né? O Paulo Boas esteve no sorteio, no congresso técnico da Federação Paulista de Futebol para sortear as datas, né? E indagado por colegas jornalistas, ele respondeu que, olha, a gente não quer falar sobre datas, perguntaram para ele se o Palmeiras poderia jogar uma eventual final no Allianz Parque, e aí ele saiu bem com a resposta, assim, olha, eu não vou falar da final, se a gente tá na semifinal ainda, seria um desrespeito, não sei o que lá, a gente não fala, então eu vou falar da final se eu chegar na final. Beleza, a resposta foi diplomática, foi inteligente da parte dele. O Boazzi tem se mostrado um orador, assim, um porta-voz muito bom pro Palmeiras, é um cara ponderado para falar, que sabe o que tá falando, né, chega preparado para falar, mas assim, legal. A forma do discurso foi legal, mas o teor foi preocupante, né? O Palmeiras não tem uma data, né? Tá claro que o trabalho tá acontecendo, mas não tem uma data. E isso preocupa, porque o prejuízo é grande, cara. O prejuízo é grande. Basta você parar pra pensar que a média foi 600, a média de arrecadação gira em torno ali de 600 mil, né? A gente tá falando de 3,6 milhões. Para 6 jogos dá 600 mil. E o Palmeiras, em um jogo só no ano passado, fez 2,9 milhões, arredondando, fez 3 milhões. Um jogo só. É preocupante isso, né? No ano, tá bom, o Palmeiras tem as finanças equilibradas, né? O Palmeiras tem o caixa tranquilo, né? Ao contrário de que muitos maus jornalistas disseram, o Palmeiras está longe de estar endividado, né? Comparar a dívida do Palmeiras com a do São Paulo, sabe? Um negócio que não faz qualquer sentido, muitas vezes, às vezes as pessoas reclamam dos jornalistas, né? E eu sou um cara muito corporativista, eu assumo isso sem hipocrisia alguma. Eu tendo a defender colegas sempre, porque eu sei o quanto a gente rala para conseguir emprego, para se formar. Nossa profissão não é fácil. Mas, porra, aí tem cara que não ajuda, né? Comparar a dívida do Palmeiras com a do São Paulo sei lá, é ter muita falta de compromisso com a precisão das informações, né? Enfim. O fato é que mesmo sem dívidas de curto prazo, o Palmeiras conseguindo executar todas as suas dívidas sem problema, não dá pra falar que não teve um prejuízo, né? E é um prejuízo que é meio assim, beleza, então o Palmeiras tá ganhando, o Palmeiras começou o ano bem, em campo, são bons resultados, embora apocalípticos venham sempre dizer, mas o Palmeiras não ganhou nada. Pô, é claro que não ganhou nada, não teve nenhuma final ainda, não tinha como ter ganhado nada, né? E tem muita gente que tá vivendo 2025 parte 2, né? Pô, perdeu os títulos, não sei o que lá. Olha, vamos olhar para o campo. O Palmeiras contratou bem, o Palmeiras tá se encaixando, o Palmeiras tá jogando melhor, o Palmeiras fez grandes investimentos, a comissão técnica tá encontrando uma outra maneira do time jogar, está acontecendo. Quer você goste ou não do Abel Ferreira, não dá para ser burro, né? E não dá para ser cego e não ver que tá havendo evolução, né? Agora, toda essa evolução tá acontecendo longe de grande parte do público, né? Se isso tudo tivesse acontecido no Allianz Parque, né? Por outro lado, a pressão no Allianz Parque é bem maior também, né? Então, eu lembro que eu vou até falar o nome do dirigente, né? O Alexandre Matos, que não era o dirigente do Palmeiras na época, mas foi quem contratou muito daquele time que foi campeão da Libertadores de 20, por exemplo. Ele falava, cara, tem cara ali que floresceu porque jogou sem torcida um bom tempo, né? Porque às vezes a pressão da torcida acaba atrapalhando. E o Palmeiras vinha de um ano complicadíssimo, né? Que muita gente realmente começou o ano pedindo a cabeça do Abel, né? Enfim. O ponto é que o Palmeiras está se desenvolvendo, está crescendo e quer seja positivo ou não, acho que tanto faz. O fato é que o Palmeiras está longe da sua torcida, está longe da sua casa. E o Allianz Parque faz muita diferença positiva para o Palmeiras, né? Não há previsão, tá?
A previsão era o mês de junho, não há era o mês de março, não há previsão. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Quarta-feira, lembrando, amanhã, Palmeiras e Fluminense, na Arena Crefisa Barueri. E a gente tá vendo em redes sociais muita gente dizendo, porra, eu não vou. Desse horário não tem como, cara. Não tem como eu ir. Então, vai ser um público relativamente baixo. Era para lotar o Allianz Parque, para ver estreia do Arias como... Imagina, estreia do Arias como titular contra o Fluminense. Era 40 mil pessoas de novo, como foi no ano passado, o Palmeiras 0, Fluminense 0, quando o Palmeiras brigava pelo título brasileiro ainda. E é uma pena, era uma renda de 3 milhões, e olha, esses 3 milhões que o Palmeiras arrecadou, para um público de 40 mil, é pouco, porque os ingressos estavam mais baratos naquela reta final, porque era para ter ido mais, era para essa renda ser ainda maior. Então eu peguei um jogo que a renda foi abaixo do que normalmente é, porque 40 mil é quase o estádio 100% cheio. Qualquer acima de 40 mil dá 4 mil, dá 4 milhões, dá 5 milhões, né? Então realmente é um prejuízo considerável, não dá para dizer que não está acontecendo, e assim, é complicado você não ter uma resposta sobre isso, né? É muito complicado ter uma resposta sobre isso. Enquanto o Palmeiras não joga, Bad Bunny vai fazendo seu show, deve tirar umas fotos, lotando, um showzaço, aliás. Parabéns para quem foi, que deve ter se divertido bastante, aliás, 2 grandes shows. Mas eu queria ver o show do John Arias, latino por latino, além dos latinos brasileiros, se for pegar os latinos hispânicos, eu preferia ver o show do John Arias que o show do Bad Bunny, né? Mas por enquanto fica só com o porto-riquenho, o colombiano vai jogar pela segunda vez camisa do Palmeiras e pela terceira contra o São Paulo, na Arena Crefisa Barueri. Duríssimo, duríssimo. Obrigado você que chegou até aqui, ó. Pedi mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, a gente quer bater 25 mil até junho, durante a Copa do Mundo, e vamos fazer uma cobertura especial de Copa do Mundo aqui, hein? A gente vai seguir os palmeirenses, claro, jogos do Brasil, a gente vai fazer live depois de jogos do Brasil, mas vamos seguir os palmeirenses, onde os palmeirenses estiverem, e palmeirense não é só quem tá no Palmeiras não, quem já saiu, tipo o Rios, a gente vai seguir o Rios. Todo mundo que passou pelo Palmeiras e que tá jogando onde quer que esteja, a gente vai seguir, vai atrás, porque a gente quer trazer uma cobertura que interesse para você, que é inscrito no canal, que você gosta mesmo do Palmeiras, falar a verdade, né? Você gosta da seleção, mas você gosta mesmo do Palmeiras, a gente vai trazer isso para você. Se inscreve no canal para você acompanhar o Palmeiras e a Copa do Mundo mais para frente. Deixa seu like, deixa seu hype, ativa o sininho, compra os produtos do Mercado Livre nesse link aqui embaixo, beleza? E apoia a gente no apoia.se/Diego Marada. Essa informação que a gente trouxe do Palmeiras pedir por poder público para mudar o horário foi um furo nosso, foi uma informação exclusiva nossa. E é isso que você encontra aqui. Sem fake news, sem histeria, com bastidores, com informações exclusivas, apuradas, checadas, sem achismo, sem gritaria, sem clickbait, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até lá. Tchau, tchau.